Temos também que levar em consideração que nós temos várias traduções. Em língua portuguesa, nós temos diversas traduções. Em língua inglesa, nós temos diversas traduções e assim em outras línguas. De uma tradução para outra, pode haver pequenos equívocos e depende como o tradutor vai interpretar. Exemplo, uma palavra escrita em grego no Novo Testamento, depende da tradução da Bíblia, ela pode dar um significado totalmente diferente. Aí o que é que nós devemos fazer se nós não temos o conhecimento do grego? Se tivermos condições de comparar 5, 10 versões, é importante. Se eu escolho 3 versões, 4 versões, 5 versões boas e até 2 ruins, tipo na linguagem de hoje ou alguma Bíblia mais parafraseada, eu posso tentar entender desde o significado mais próximo da fonte, que as palavras elas vão se aproximar mais umas das outras, elas vão ter uma harmonia em sinônimos, e posso também perceber que alguma interpretação se afastou daquela interpretação que as outras estão mais próximas, porque o trabalho de interpretação das versões, das traduções e das versões bíblicas é um trabalho que levou décadas e séculos. Versões e traduções podem conter erros. Como exemplo, podemos citar um texto, talvez não podemos nem chamar de Bíblia, mas um texto com referências bíblicas que distorcem totalmente sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. No caso, eu estou citando aqui especificamente literatura como a das Testemunhas de Jeová. Aqui apenas como um exemplo. Não vamos entrar na discussão sobre erros de tradução, ou acertos de tradução, ou interpretações, mas fazendo uma comparação entre aquelas traduções que fazem parte da Igreja Evangélica Histórica e essas traduções mais estranhas, mais diferenciadas. É importante que haja versões diferentes e variações? É importante. Por quê? Isso vai fazer com que você fique mais familiarizado com um texto, com a forma de escrita, do que com outros textos. E também você pode fazer suas comparações. Você pode ter acesso a dicionários para saber o significado de cada palavra. E um ponto aqui que eu já falei em outros vídeos, quando você encontra passagens similares do mesmo assunto nos evangelhos, por exemplo, o sermão profético, Mateus 24, em Marcos 13 e Lucas 21, o próprio Senhor irá fazer citações com referências às Escrituras, no caso, no Antigo Testamento. Por isso, ao começarmos pela palavra do Senhor, a partir da interpretação que Ele dá, que Ele relaciona com o Antigo Testamento, aí podemos entrar em Apocalipse de modo mais seguro, porque Apocalipse foi escrito por João, e João vai dizer que foi uma revelação do Senhor Jesus. E João, quando começa a narrar, a escrever sobre Apocalipse, se você tem como repertório o sermão profético do Senhor, você vai entender muito melhor. Mateus 24, verso 6, guerras, rumores de guerra. Muitos entendem essa passagem como que eu fico hoje, no século 21, atento às manchetes, às notícias sobre guerras e rumores de guerra, como se isso representasse um sinal da segunda volta do Senhor. Mas, considerando todo o texto, todo o contexto, considerando a parte histórica, nós vamos ler, nós vamos deixar que a própria Escritura interprete a Escritura.
se pudermos buscar apoio histórico da época para isto, excelente. Mateus 24, verso 6 e 7 vai dizer: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Respeitando o contexto histórico desta época, essa época existia algo muito famoso, principalmente para os historiadores. Alguém possivelmente já estudou sobre isso, até para provas do Enem. Na época de Cristo havia a famosa Pax Romana, ou a paz de Roma, que reinava todo mundo conhecido, conquistado por Roma. Entendendo isso, entendendo que havia, de modo geral, uma grande paz no mundo antigo, naquele império dominado, aquele império gigante, em várias regiões, no Mediterrâneo, Europa e norte da África, toda aquela Ásia Menor. Se era um período de relativa paz, alguns historiadores podem discordar que não era uma paz total, tudo bem, mas se havia um período de relativa paz, quando há uma referência profética de guerras e rumores de guerras, num relativo tempo de paz, isso serviria de sinal para algum evento próximo, um evento próximo que estava relacionado a guerras num contexto que não havia guerra. Sabemos que na história humana sempre houve guerras e rumores de guerras. Há guerras desde a antiguidade. Então, na história humana sempre houve guerras e rumores de guerras. E após esse período de Pax Romana, também o mundo continuou com guerras e rumores de guerras. O mundo nunca deixou de ter guerra. Acredita-se que nenhum período da história, fora esse período relativo de Pax Romana, possivelmente o mundo nunca teve um tempo sem guerra. Por isso a importância da profecia do Senhor em falar sobre guerra no momento de relativa paz. Isso é um sinal. Isso faz sentido. Agora, se você lança imediatamente para o século XXI, com certeza nós temos guerras e rumores de guerras. Não podemos considerar que a profecia do Senhor era como algo subjetivo e irrelevante. Ora, se há guerras em todos os períodos da história, por que o Senhor usaria esta profecia para avisar de algo tão óbvio? O sentido real, respeitando o contexto histórico, é que eles estavam debaixo de uma relativa paz, a Pax Romana, e por isso, para aquela audiência, falar em guerra fazia todo sentido. Falar em guerra para o século XXI seria tornar a palavra do Senhor como algo subjetivo, como algo ambíguo, como algo sem relevância, como quem lê um horóscopo, como quem lê uma profecia de algum profeta, entre aspas, na história. Exemplo, Nostradamus. Nostradamus, ele pode ter criado um método de especulação futurista. Realmente, Nostradamus tratava sobre questões futuras, e ele dava uma referência assim muito simbólica e muito ambígua e muito subjetiva, muito relativista. E hoje que estamos vivendo uma época que relativizamos tudo, então podemos pegar um símbolo, uma cor, uma ação
uma palavra e dizer, olha, isso que está acontecendo foi previsto por Nostradamus, porque ele disse, mas ele não disse exatamente como iria acontecer. E no caso do Senhor Jesus Cristo, que tem o conhecimento, ele com certeza tem e sempre teve o conhecimento do futuro, ele estava se referindo a um acontecimento que aconteceria em breve para eles, para aquela audiência primária, que era a destruição de Jerusalém e do que eles tinham de mais sagrado, que era o templo. No contexto histórico de Mateus 24, se os discípulos, se no imaginário dos discípulos, se no repertório dos discípulos, no conhecimento dos discípulos, eles eram testemunhas que havia uma relativa paz naquele mundo antigo, falar em guerra fazia todo sentido. Era algo até para se desconfiar. Claro que eles não desconfiaram da palavra do Mestre, porque eles confiavam na palavra de Deus como infalível, mas eles ficaram atormentados como quem diz, ora, nós não temos situações de guerra, nós estamos vivendo debaixo de um decreto imperialista de relativa paz. Como é que pode o Senhor falar? Não que eles duvidassem, estou fazendo apenas um exercício de especulação. Mas como os discípulos poderiam questionar? Os discípulos poderiam questionar. Ora, estamos vivendo em época de relativa paz. Como é que o Senhor está falando em guerras e rumores de guerra? Isso faz sentido. Há relatos históricos. Aqui eu vou citar alguns para vocês entenderem esse período de Pax Romana. Em Tácito, Histórias, capítulo 5, parte 9, vai dizer: sob Tibério as coisas estavam quietas. O reinado de Tibério foi de 14 a 37 DC. Diz que sob Tibério as coisas estavam quietas. Tácito, Histórias, capítulo 1, seção 2, 3. Aqui em Tácito, Histórias capítulo 1, é um período que já tem um conflito na região da Judéia. Porque o período que ele está escrevendo aqui é 69 DC, ou seja, faltando um ano para a queda de Jerusalém. E ele narra, eu vou narrar apenas um trecho, que ele diz que a história que eu estou entrando é de um período cheio, eu vou falar em outras palavras, vocês leem no e-book em outras palavras, mas eu vou tentar interpretar melhor para facilitar melhor a comunicação. Ele está dizendo aqui que a história que ele está narrando é um período de desastres, terríveis batalhas, destroçado por conflitos civis, horrível, naquela suposta paz, a Pax Romana, que onde existisse conflito social, o Império Romano agia rapidamente para sufocar qualquer tipo de revolta, de insurgência. Tácito narra que 4 imperadores caíram sob espada, houve 3 guerras civis, isso em 69 DC. Houve 3 guerras civis, só que lembrem-se, quando Cristo narrou, não estava acontecendo isto. Quando Cristo narrou o sermão profético, não estava acontecendo isso, mas ele estava se referindo a um período que iria acontecer isto. 4 imperadores caíram por espada, 3 guerras civis, guerras internacionais e 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Aí ele diz que para o Império Romano houve sucesso no leste e infortúnio no oeste. Em 69, Roma foi devastada por conflagrações e o Capitólio foi incendiado pelas mãos dos cidadãos. Tácito ainda diz, no mesmo ano a guerra estourou na província da África e também neste ano estourou a guerra entre os armênios e os ibéricos. Para resumir isto, é bom que fique claro o seguinte: segundo a análise
de alguns estudiosos sobre guerras daquele tempo, especialmente obras de Flávio Joséfo, vai narrar sobre todas estas guerras desta época. Então veja, aqui nós já temos uma breve explicação de que não havia período de guerra, não havia relatos de guerras no período da Pax Romana, mas próximo do ano 70 houve toda uma convulsão de guerras e rumores de guerras. Isso na comunicação da época dos viajantes, certamente os viajantes levavam informações e rumores de guerras acontecendo em várias regiões do Império Romano. E o verso 7, quando fala sobre fomes e terremotos? Haverá fomes, terremotos em vários lugares. É o mesmo princípio de guerra. Fomes, terremotos sempre existiram em todas as épocas da existência da Terra. Não há dúvida sobre isso. Não precisamos pesquisar tanto para entender que o fenômeno de fomes, seja por más administrações de governantes, seja por fatores climáticos, alguma região ficar sem alimento ou ficar sem água por um tempo. Terremotos sempre existiram. Então, nós não podemos relativizar a palavra do Senhor como se ele estivesse especulando uma coisa muito subjetiva, tipo, olhe, no futuro haverá guerras e rumores de guerras, fomes e terremotos em vários lugares. Isso sempre aconteceu. Isso tem que fazer sentido principalmente para aquela audiência primária. E aquela audiência primária, realmente, eles passaram nessa fase entre o ano 30 ao ano 70, nesta fase, realmente há relatos de grandes fomes e há relatos de grandes terremotos e frequentes terremotos neste período. A Escritura interpreta a Escritura. Abre em Atos, capítulo 11, verso 27 a 29, e veja que nesse período entre 30 e 70 há um relato bíblico. Em primeiro lugar, há um relato bíblico que diz que naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia e, levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Atos 11, 27 e 29. Haveria uma grande fome em todo o mundo. E isto aconteceu, a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo, isto aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Um relato bíblico de um grande terremoto. Atos 16, de 25 a 26. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. A Bíblia está falando, a Bíblia está narrando que houve um grande terremoto, assim como no texto anterior, em Atos 11, uma grande fome. Estes sinais, neste período, entre 30 e 70, nós temos também referências históricas, provas históricas e provas bíblicas. Provas históricas, o historiador Flávio Joséfo, ele citou vários terremotos. Aí vocês podem conferir no e-book. Flávio Joséfo vai relatar que houve terremotos terríveis naquela região do Oriente Médio e que a Judéia ficou praticamente destruída.
E não só isso, mas além dos terremotos, também tempestades horríveis, ventos violentos e chuvas impetuosas com grandes relâmpagos e trovões e tremores de terra. Outro historiador também, Tácito, que a gente sempre repete aqui, ele falou sobre repetidos terremotos e também houve falta de milho, resultando numa grande fome. Tácito chegou a relatar que não havia mais de 15 dias de fornecimento de alimentos na cidade de Roma. Sêneca, que também é do mesmo período, ele disse que as cidades da Ásia foram derrubadas por um único choque de tremor de terra. E também na Síria, Macedônia, chegando a usar o termo que a Macedônia foi engolida. Devastações em Chipre, ruínas, colapso, devastação em Chipre, Pafos e destruição de cidades inteiras. Levando em consideração o sermão profético de Mateus 24, que haveriam esses sinais de fome, terremotos, nós vamos entender que muitas vezes uma coisa leva a outra. Havendo destruições que transformam cidades em ruínas, e isso atinge também as reservas de alimentos. E faltando alimentos, simultaneamente aos grandes terremotos e em sequência grandes fomes. Além disso, havendo toda uma destruição de infraestrutura do período, nós podemos também entender que pela raridade dos alimentos, consequentemente, haveria mais exploração econômica, no sentido que os preços se elevam. Nós podemos até falar em economia e inflação. No caso, para se conseguir um grão, um trigo, ou um cereal, um milho, esses preços eles aumentam de forma dramática, de forma drástica, em tempos de calamidade, e isso vai criar outro fator que são as revoltas, as guerras civis de grupos revoltosos, de grupos que querem buscar alimento e que disputam alimento. Há relatos dos historiadores que não havia mais trigo e que existiam muitos inimigos da pátria, no caso, irmãos contra irmãos, inimigos da pátria, acenderam o fogo da guerra, entraram à força nas casas para procurar. Aqui já entra casos de invasões de casas, invasões de propriedade. Eles procuravam alimentos em todas as partes quando encontravam alguém que tinha armazenado, e em algumas regiões as próprias autoridades faziam isso para procurar quem estava escondendo alimentos e incriminando essas pessoas e causando mais caos social nesse cenário, principalmente que antecede a queda de Jerusalém. Aí nós podemos falar do ano 69, do ano 68, do ano 67, a fome aumentando gradativamente, devorando casas e famílias inteiras. Há relatos de mulheres e crianças morrendo de fome, por isso essa profecia, haverá fome. As ruas estavam cheias de cadáveres de idosos. As crianças e jovens, elas ficavam vagando por lugares de mercado, onde poderia haver algum tipo de mercadoria ou algum tipo de negociação. Muitos caíram mortos por miséria. São relatos históricos. Vocês podem conferir todas as citações bibliográficas
no e-book ao baixar, ok? Nesse cenário de caos social, especialmente ao cerco de Jerusalém, que durou mais de 3 anos, esse cerco fez com que os melhores amigos tornavam-se inimigos quando se procurava conservar a vida e se atracavam uns aos outros para obter o mínimo. Há relatos históricos que até as pessoas que estavam mortas nas ruas, elas eram revistadas, suas roupas ou suas bolsas, para ver se nas vestes havia algum pão, algum pedaço de pão escondido. Possivelmente, e há relatos que muitos mataram uns aos outros por causa da fome. Há relatos que eles se assemelhavam a cães enraivecidos. Há relatos terríveis que eles comiam até mesmo a sola dos sapatos e o couro dos escudos ou o feno podre, para mostrar até que ponto chegou a situação. Há relatos que nem entre as nações mais bárbaras se viu coisa tão horrível. Sobre a invasão e sobre a queda de Jerusalém, há relatos que os soldados romanos, eles se espalharam por toda a cidade e eles matavam sem distinção. Eles incendiavam e matavam e pilhavam. E como o cerco foi demorado, os soldados romanos, ao entrarem em Jerusalém, eles se depararam com cenas terríveis, principalmente resultantes da fome. É uma situação que os historiadores relatam como que a morte era melhor do que a fome. Por isso nós temos relatos no sermão profético que aquelas pessoas que conseguiam fugir dessa região nesse momento, elas clamavam para que as pedras, para que os montes caíssem por cima delas, porque era preferível a morte do que a fome e do que a perseguição cruel, terrível dos soldados romanos. E isso faz sentido entender Mateus 24 e não simplesmente jogar para um futuro indeterminado e falar em grande tribulação. Nos próximos vídeos, se Deus permitir, nós vamos examinar os sinais no céu. Até lá, pessoal, espero que eu tenha ajudado um pouco vocês. Baixe o e-book, acompanhe o revistacristã.org. Valeu, até a próxima, se Deus quiser.